Bom dia, sétimo ano, tudo bem? Vamos iniciar então a nossa aula de geografia, dando continuidade então da aula passada. Na aula passada a gente viu o processo de desenvolvimento da área rural do Brasil, certo? Hoje a gente vai ver o desenvolvimento da industrialização no Brasil. Então nós vamos ver as principais atividades econômicas que pertencem à indústria, tá bom? Bom, olha só. Quando você levanta já logo cedo, você já vai tendo contato com muitas coisas feitas pelas indústrias, certo? Olha aí o que fala no livro. Você vai ao banheiro, escova os dentes, seca de roupa, toma café da manhã. Ao realizar todas essas atividades, você usa produtos industrializados. A escova de dente, o creme dental, o sabonete, a sua roupa, o seu calçado, né? Não está escrito, mas escova para escovar o seu cabelo. Então tem bastante detalhe que a gente utiliza. Fora os acessórios que a gente tem, né? Um relógio, um anel, uma pulseira, todos esses objetos, um cinto, tudo você vai encontrar, né, feito pela indústria, certo? Olha lá, o açúcar que você coloca no café, no seu leite. Então, gente, nós convivemos com produtos industrializados, certo? O tempo todo a gente está em contato com eles. Isso já faz parte da nossa rotina, do nosso cotidiano. E hoje a gente vai entender um pouquinho quais são os tipos de indústria, bom? A indústria, então, é a atividade econômica que transforma a matéria-prima em um produto, ou seja, é tirado, extraído da natureza, certo? Matéria-prima. Essa matéria-prima é levada para a indústria e lá se fabrica todos os produtos aí que a gente consome no nosso dia a dia, certo? Mas também temos outros tipos de indústria, que a gente vai ver aqui, ó, a indústria extrativa. São indústrias, gente, que vão extrair da natureza a matéria-prima, certo? Com equipamentos modernos, né, máquinas, que vão pegar da natureza. É claro que esse tipo de indústria extrativa também traz alguns malefícios do nosso meio ambiente, né? Porque provoca desmatamento, provoca poluição, né? Acaba aí despejando alguns certos produtos químicos na área de extração, né? Então acontece também algumas coisas ruins, tá? Depois temos também a indústria da construção. A construção, ela tem vários tipos de construção, vamos dizer assim. A indústria naval, que constrói navios, a construção civil, que constrói casas, escolas, hospitais, pontes. Então, né, a infraestrutura toda disso. A construção pesada, que são coisas maiores, como pontes, túneis, rodovias, ferrovias, aeroportos, as hidrelétricas, né? Isso tudo faz parte da indústria da construção, certo? Aqui a gente tem uma imagem de uma indústria de extração e aqui a indústria de construção, certo? Então aqui, tá vendo? Olha, grandes máquinas, né? Tem toda aí uma infraestrutura para poder extrair alguns minérios da natureza, certo? Essa imagem aqui. E aqui, construção, né? De obras aí na cidade. Temos também a indústria de transformação. É aquela indústria mais conhecida aí, né, as fábricas que temos até aqui na nossa cidade, que transforma a matéria-prima em produtos prontos para a gente consumir ou até mesmo produtos para serem usados dentro das próprias fábricas, tá? Então,
aí, ó, a indústria de bens de produção, certo? Que são indústrias que utilizam máquinas produzidas por outra fábrica, tá? Então, são indústrias que utilizam máquinas produzidas aí na indústria de transformação, certo? E temos a indústria de bens de consumo. Essa indústria, ela que já vai fabricar aquilo que a gente consome diretamente, né? O nome já fala bens de consumo, que nós vamos consumir, bom? Que, olha, um exemplo aqui, ó, é uma fábrica que está fazendo máquinas de lavar roupa, tá? Então, tudo aquele alimento, aquela roupa, móveis, eletrodomésticos, remédio, automóvel, coisas relacionadas à perfumaria, tudo que a gente encontra para comprar nas lojas, vem diretamente das indústrias de bens de consumo, certo? Então, a gente viu aí os tipos diferentes de indústrias. A indústria, gente, foi muito importante para a urbanização do nosso país, tá? Porque conforme as indústrias vão acontecendo, vão desenvolvendo, vai precisando de mão de obra, vai precisando de trabalhador. E conforme as indústrias crescem, desenvolvem, a tecnologia, a modernização também vem acompanhando isso. Como a gente viu na aula passada, o campo, né, a questão da agricultura, ela também está mecanizando e está diminuindo seus funcionários. O que acontece? Muita gente perde o emprego do campo, né, na plantação, e é meio que obrigado a ir buscar um emprego na indústria, na cidade. E isso acontece o aumento da urbanização. Então, a plantação vai sendo mecanizada, vai ficando mais moderna, vai precisando de menos mão de obra. Consequência, as indústrias estão crescendo e vão precisando de mais trabalhadores. E as pessoas acabam indo para as cidades começam a aumentar, e aí vem o processo de urbanização, né? Isso começa a se intensificar a partir de 1940. E aconteceu isso muito no Brasil e acontece ainda até os dias de hoje, certo? Então, a questão, né, dos centros urbanos, as cidades que estão aí se desenvolvendo, ela vai mesmo abrir, né, bastante emprego para essas pessoas. Porém, isso é limitado, né? Então, chega uma hora também que o desemprego dentro das cidades também começa a acontecer. Por quê? Porque a mão de obra que vem vindo para as cidades, nesse movimento de urbanização, e as pessoas estão em busca de uma vida melhor na cidade, isso é limitado. Por quê? Porque não tem emprego suficiente para todo mundo, tá? E aí começa os problemas sociais também dentro das cidades, tá? Principalmente nas cidades maiores, onde vai muita gente e aí acaba que não tendo uma boa infraestrutura para todo mundo, saneamento básico, aí vai aumentando as favelas, né, a miséria, a pobreza dentro dos centros urbanos. As principais cidades que foram se desenvolvendo, né, que está aí como grandes cidades bem desenvolvidas, é São Paulo, Rio de Janeiro, Salvador, Belo Horizonte, Fortaleza, Porto Alegre, Curitiba e outras, mas essas são as principais, tá? Que tem grandes parques industriais, tá? E que reforça e contribui muito com o desenvolvimento do PIB nacional, tá? O PIB eu já falei para vocês na outra aula, que é todo o lucro que é obtido dentro de um país, certo? E o agronegócio, né, a agropecuária, a gente viu que tem bastante influência no PIB, mas a indústria tem aí uma grande parcela também de desenvolvimento do PIB. Nós aqui no Brasil produzimos diversos produtos, tá? Em relação à metalurgia, à indústria química, o extrativismo mineral é muito forte aqui no Brasil. Nós temos aí, né, uma
grandes áreas de mineração, madeira, indústria têxtil, que é tecido, roupas, né? Bastante indústria que faz máquinas, equipamentos, carros, indústria de bebida, alimentação. Então, a gente tem aí um repertório grande em relação à indústria no Brasil. Porém, não é o Brasil inteiro industrializado. Nós temos alguns setores dentro do Brasil muito mais industrializados do que outros. Aqui no mapa, a gente percebe que no estado de São Paulo tem uma grande industrialização. Na região sul, do centro-sul, a gente vai percebendo que tem bastante industrialização. Porém, mais para o norte, nordeste, nós vemos que a industrialização é bem menor. De acordo com as cores, quanto mais vermelho, tá vendo? No estado de São Paulo, mais produção industrial. E o círculo também nos mostra isso. O maior círculo está aqui no estado de São Paulo. Nas outras regiões, gente, a industrialização é muito fraca, muito pequena, certo? Então, às vezes, nós, por morarmos no estado de São Paulo, a gente está em contato com a industrialização o tempo todo. Nós temos aqui na cidade polos industriais. Então, para nós isso é fácil. E, às vezes dá a impressão de que o Brasil inteiro é assim, mas não é. Nós, no estado de São Paulo, temos aí, vamos dizer, o privilégio de desenvolvimento industrial, que infelizmente também acarreta muita degradação do meio ambiente, a gente sabe, tá? Então, não é comum no Brasil todo essa industrialização. Vamos lá. História. Deixa eu contar um pouquinho dessa história dessa industrialização, como ela começou, quando, e que aos poucos ela foi se desenvolvendo. Então, se inicia mais ou menos, pequenos sinais de industrialização no início do século XVI, já lá com os engenhos do açúcar. Então, os primeiros engenhos, a gente já fala que é os primeiros sinais de indústria no Brasil. Claro que é diferente das que a gente vê hoje, Era muito mais manual, não tinha tantas máquinas, a principal era a moenda, e era ali toda manual. Depois, no final do século XIX, que vão se instalar as primeiras indústrias, mais ou menos do jeito que a gente conhece hoje, mas bem menores, tá? E assim, para a produção de mercadorias domésticas, que seriam para consumo interno. Tá? Então, eram pequenas fábricas de tecido, calçado, produtos alimentícios, então coisas aí usadas no dia a dia. Certo? Vamos dizer assim que a industrialização no Brasil foi graças à venda do café também. Tá? Por quê? Porque no Brasil, assim, o foco sempre foi a agricultura, sempre foi a questão agrária. E foi justamente ela que deu condições do Brasil ter dinheiro para investir em indústria. Então, os primeiros cafeicultores mais ricos na época foram eles que investiram nas indústrias no Brasil. Tá? E eles trouxeram, então, indústrias investindo, porque eles tinham dinheiro do café, e trouxeram também estradas de ferro. Então, graças ao lucro do café, tá, que as primeiras indústrias foram criadas aqui no Brasil. Outro fator importante também dessa questão da indústria é que o Brasil teve uma imigração muito grande, recebeu muitos imigrantes, principalmente italianos, alemães. Então, muita gente veio da Europa para buscar trabalhar mesmo no Brasil. E essas pessoas vinham da Europa com conhecimento de indústria, porque lá eles já trabalhavam na indústria, já tinham contato com isso.
E eles traziam ideias e traziam aí, vamos dizer assim, como se trabalhar. Eles tinham experiência no trabalho da indústria e isso também ajudou bastante o desenvolvimento das indústrias aqui nacionais, aquelas pequenas indústrias que estavam começando a surgir. Então, vem essas pessoas com experiência também para ajudar nesse desenvolvimento, tá? Então, conforme as indústrias no Brasil vão crescendo, vão desenvolvendo, vão produzindo muitas coisas, né? Cada vez ali surge uma indústria de um produto novo. Isso vai fazer com que o Brasil não precise comprar tantos produtos de fora. Isso vai facilitar a vida aqui no Brasil, tá? O que vai acontecer então? Se você produz o seu produto, você consegue vender mais barato. Então a população brasileira começa a ter acesso a produtos mais baratos. E o Brasil começa então a comprar menos produtos de outros países, certo? Que era mais caro. Então isso começa a ajudar também a desenvolver o país, sem contar com que essas indústrias tá gerando emprego, né? Então começa aí uma onda de melhorias dentro do Brasil por causa da industrialização, tá? E é o que eu estou falando para vocês, é a política de substituição de importações, tá? Então a gente substitui, em vez de importar, a gente produz, tá bom? E isso é um fator que ajudou muito o nosso país a desenvolver. Isso aconteceu também, né, facilitou esse acontecimento, a Segunda Guerra Mundial, tá? Por quê? Porque antes da guerra, o Brasil não se preocupava em se industrializar. Era cômodo para ele fazer negócios com o exterior, principalmente com a Europa, e comprar produtos prontos, certo? Então, comprava o produto pronto. Com a Segunda Guerra Mundial, a Europa em guerra não tinha condições de continuar produzindo muita coisa e vendendo para outros países. Então a produção lá na Europa parou. Então o Brasil não tinha de quem comprar tantos produtos. Tá? Então a produção encerra e não tem como comprar. Então o Brasil é meio que obrigado a criar aí, né, a desenvolver e formar indústrias no Brasil. O governo também tem que ajudar essa situação a acontecer, a desenvolver indústrias para fazer os próprios produtos, porque não tem mais como comprar da Europa por causa da guerra. Então, a guerra também tem algumas consequências aqui no Brasil, nesse processo de industrialização, tá? Depois, no governo do Juscelino Kubitschek, que ele tinha a ideia de desenvolvimento do Brasil e modernizar o Brasil. Então, as ideias dele eram de desenvolvimento da indústria, tá? E ele fez um plano de metas. E esse plano de metas, ele abriu espaço para o Brasil de virem as multinacionais, empresas, né, indústrias de fora, que vinha colocar uma filial aqui no Brasil, tá? E isso ficou conhecido, né, como um movimento de empresas transnacionais dentro do Brasil. Então, ele abre a porta para empresas estrangeiras colocarem suas filiais aqui. É claro que o lucro dessas empresas não ficam no Brasil, vão para fora de onde elas são, mas gera emprego e desenvolve o país sim, tá bom? Então, a gente vai vendo que o processo de industrialização no Brasil, ele foi lento e ainda está acontecendo, tá? O Brasil, a gente não pode falar que o Brasil é um país industrializado totalmente, não, tá? A gente é muito agrário também, como a gente viu na aula passada, mas estamos aí caminhando devagar com esse processo de industrialização ainda, tá bom? E como eu falei para vocês, a desconcentração industrial acontece no Brasil, né? A gente viu lá no mapa, então não é o Brasil todo cheio de indústria, não. É um foco ou outro em norte, nordeste, né? Centro-oeste ali. E o maior foco de industrialização seria, né, ali no centro para o sul. Seria Minas Gerais, Rio de Janeiro, um pouquinho ali da Bahia e sul,
bom? Estados do Sul, um pouquinho ali em Manaus, tá? Então, gente, a região Centro-Sul é a mais industrializada do Brasil, tá? O Brasil também, gente, encontrou bastante vantagem para instalar essas transnacionais, essas indústrias aqui no Brasil, porque tinha e tem, né, muita mão de obra barata. Ah, então isso facilitou também. Bom, outras coisas que às vezes algumas transnacionais deixam de vir para o Brasil é por causa de impostos muito altos. Então acontece de alguns presidentes, de alguns planos aí, também de diminuir algumas taxas de imposto, fazer alguns acordos para essas indústrias virem para o Brasil, tá? Então aí vai de acordo com a economia, o presidente da época, para fazer aí esses acordos de virem ou não mais indústria para o Brasil, tá? Então, existe também essa disputa no cenário mundial, tá? De muitos países quererem que as indústrias vão para os seus países para gerar emprego e desenvolver a economia. Então, muitas empresas procuram países que dão mais, vamos dizer assim, mais vantagens. Mão de obra mais barata, menos custo com impostos, terrenos de graça. Então, tem tudo isso aí também. Tá? Então, tem todo um esquema para se conseguir indústrias para vir para o seu país. Tá? O governo precisa elaborar metas, planos para conseguir que essas indústrias venham para o seu país, né? Se o país não tem condição de criar as suas próprias indústrias. Tá bom? O Brasil, então, demorou, né, para se industrializar e ainda está nesse processo. Tá bom? Mas já temos aí uma indústria, né, vamos dizer assim, quase que forte dentro do nosso PIB. Bom, é isso, tá, gente? Então é mais em relação à indústria do Brasil, certo? Tá. Aqui em relação à distribuição da população. Por quê? Porque a indústria, onde mais tem indústria, mais tem população. Tá? Então, essa distribuição de população pelo país também é devido à indústria. Tá? Então, a gente percebe que nas regiões onde mais tem indústria, mais industrialização, também tem o maior número populacional. Bom? Então é isso. Qualquer dúvida vocês me perguntam depois, tá? E a atividade é da página lá do livro de Geografia 132, tá? Façam a atividade e vai estar valendo nota, tá bom, gente? É isso aí. Qualquer dúvida, a gente vai conversando, vocês entram em contato comigo, tá? Beijo, até a próxima aula.